Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Instinto. Que prazer receber aqui hoje um cara que... vou dar só umas dicas para vocês, vai. Teve o Ed Jordan como empresário, pilotou carro de Fórmula 1, disputou 7 vezes as 24 horas de Le Mans. Já deu para ver que tem bastante papo aí pra gente tocar pela frente, né? Tô falando do Maurício Sala. Maurício, que prazer ter você aqui, cara. Tava esperando por esse momento em que você viesse aqui. Tá um prazer grande estar aqui com você, fazendo parte do teu programa, que só tem tido up, né? E, puta, poder falar do que passou, dos bastidores, é um prazer enorme para mim. Bom, vamos lá começar do começo, então, porque você teve uma carreira que foi bastante extensa, que chegou às principais categorias do automobilismo, né? Le Mans, bateu as portas da Fórmula 1. Mas como é que isso teve início? Como é que você começou e você tinha a ideia de que você podia chegar tão longe? Eu sempre fui apaixonado por automobilismo, desde quando eu nasci. A primeira palavra que eu falei foi guincho, não foi papai nem mamãe. Eu usava os pés da minha irmã, que é 2 anos mais nova que eu, como pedal, tá? Uhum. E daí meu pai começou a correr nos anos 65, começou a correr de Dolphine, e meu tio, que depois foi dono da Skol Rodas, corria de DKV. Então essa paixão vem muito tempo atrás, tá? Daí eu precisava correr de kart, tá? E não tinha condições financeiras de correr, o kart era caro, tudo isso. Daí eu comecei a fazer propaganda, como eu era loirinho, por incrível que pareça, eu tinha cabelo, e minha irmã também era loirinho, a gente era bem atrativo para campanhas de publicidade. Então eu comecei a fazer publicidade de margarina. Você falou que você ia querer imagem, eu vou precisar de imagem, porque para convencer a galera eu vou precisar de imagem. E daí eu comecei, eu fiz um dinheirinho e comprei o meu primeiro kart. E daí foi. E aí seguiu a carreira? Daí eu segui a carreira, comecei a correr de júnior, né? Naquela época podia começar a correr com 14 anos só. Comecei a correr de júnior. E o ano seguinte, tá? O ano que eu ia me despontar, foi o ano que o Ayrton começou a correr também de júnior. Então aí a gente começou a ter muito atrito, eu e ele, tá? Eu era um piloto técnico e ele era um piloto arrojado. Mas a gente bateu muito. Sim, tá? sim. E ele, por ser arrojado, ele saiu mais vencedor do que eu. Mas teve corridas na chuva que eu ganhei, teve uma batida feia em Campinas, na largada, que eu estava em primeiro e em segundo. Na largada, um dos dois tirou o pé, bateu todo mundo. Quer dizer, teve bastante coisa. Daí, como eu era um mais velho, como sou um ano mais velho que ele, eu mudei de categoria, daí só fui encontrar com ele na POC, que era piloto oficial, mas daí ele já estava fazendo mundial, eu já estava me dedicando a carro, daí a gente corria junto, mas não tinha mais aquela disputa que tinha a primórdia, né? E pelo que eu sei, vocês saíram de uma relação, então, de rivalidade para uma excelente convivência, né? Você conseguiu ter uma convivência legal com ele, né? Tinha, porque é gozado. Na minha época, eu morava em Moema e eu tinha aquela turma de moto. Eu tinha o Tchequeché, o Birigui, todo esse pessoal que corria de moto, 50, 125, tinha uma turma muito grande. E o Ayrton sempre foi introvertido, e ele não tinha um grupo de amizade muito grande. E ele morava na Zona Norte, tá? Sim. Então, entre as corridas, a gente frequentava socialmente, tá? Ele vinha da Zona Norte para Zona Sul e via aquele monte de gente, tudo isso. Só que ele era muito introvertido, ele não se abria muito com o pessoal. Mas a gente percebia que tudo que a gente fazia virava competição. Se fosse para ir de A a B, virava competição. Se fosse para jogar carta, virava competição. Daí ele começou a sair com a minha irmã. Eita, e depois o que acontecia? Ele ia, por exemplo, esquiar. E a minha irmã, o piloto da lancha, e ele esquiando. Daí vamos andar de avião. Daí andava o piloto do avião, ele e minha irmã. Sim. Como era muito nova, minha irmã tinha na época, eu tinha 16 anos, minha irmã tinha 14, 15. Sim. Ela queria, mas era bagunça do pessoal lá de Zona Sul, Moema, moto, tudo isso. Daí acabou que o relacionamento não foi para frente, ele começou a namorar uma amiga da minha irmã. Ou tinha naquela época o Zuzinha também, o Mário Covas, Sim. que também fazia parte da Batota, tudo isso. Tinha bastante gente, o Johnny Herbert, filho da Elva Vilma, quer dizer, tinha uma turma muito grande, que depois dispersou, porque ele foi para a Europa. Eu me dediquei ao automobilismo nacional,
para depois ir para a Europa. Pô, que história bacana. E aí você acabou vendo tudo isso que aconteceu com ele lá fora, essa ascensão absurda. Já dava para ter essa noção aqui, ó, esse cara é diferente, esse cara pode ir lá, ou não? Era, assim como vocês ali, um cara de ponta, mas que ninguém esperava que se tornasse o que se tornou. Na época que eu andava de kart, eu já tinha uma visão diferente dele. Tá? Ele era um cara que queria ganhar, independente do que fosse, se fosse kart, bolinha de gude, o que foi. Ele não era que nem eu, que era apaixonado por automobilismo, independente se o carro anda para frente, para trás, o que anda, estando no motor, eu sou apaixonado. Ele era apaixonado em vencer, em ser o melhor. E a dedicação dele era muito grande, tá? Tanto que ele não conseguia conviver socialmente com a turma grande, porque todo mundo tinha se afastava, ele afastava um pouco o pessoal, tá? Pela dedicação, concentração que ele teve. Tanto que ele seguiu e foi para lá. Eu sabia que ele chegaria lá. Não que seria o top do top, mas que chegaria lá com certeza. Sim. Bom, voltando a falar de você especificamente, a transição kart e automobilismo, como é que se deu? Eu sei que você teve que fazer uns arranjos aí também para poder fazer essa transição. Bom, o Chico Serra, tá, corria de Fórmula 1300. E ele justamente conseguiu, através do Ralf Firman, da Van Diemen, um pacote para correr de Fórmula Ford lá fora. Tá? Então eu comprei o equipamento do Chico Serra de Fórmula 1300, mudei, fiz uma oficina na frente do portão 7 de Interlagos, onde hoje é o do escapamento, e comecei a correr de Fórmula 1300, tá? Com o motor ainda AR 1300, motor do Amador, com todo o equipamento do Chico, tá? E, lógico, eu gostaria de ir para a Europa, mas já era muito distante esse meu sonho, tá? Sim. Daí corri um ano de 1300, daí parei de correr de Fórmula 1300, que a Volkswagen parou de apoiar Super V e Fórmula V, eu comecei a correr de Fórmula Ford. Quando foi do terceiro ou quarto ano do campeonato de Fórmula Ford, o Ayrton já estava sendo o Ayrton Senna lá fora. E ele tinha patrocínio da Ford do Brasil. E junto com a Ayrton e a Ford do Brasil, compraram um pacote de Fórmula Ford no festival de Brands Hatch, que era um campeonato mundial, onde se juntava todo mundo para fazer um fim de semana, um festival em Brands Hatch. Então, o Ayrton agenciou esse pacote na Van Diemen, que é onde que o Ayrton tinha corrido do passado, Fórmula Ford 2000, e a Ford abraçou isso daí. E o ganhador do campeonato, quem ganhasse o Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford, tinha direito à passagem, a esse pacote, e a ir lá participar do campeonato, do festival. Só que podia optar ou um Corcel 0 ou o pacote. Que tá? Dúvida. Eu estava em segundo no campeonato. Quantos anos você tinha? De 21 para 22, acho que me engano. Corcelzão ali. É. E eu estava em segundo no campeonato. Quem estava ganhando era o Egon. E o campeonato ia acabar depois do festival. Então a Ford mais ou menos encurralou a gente para falar o que vocês vão querer. Daí o Vocês Egon, dois. Porque estava na disputa entre eu e ele, né? O Egon falou, olha, eu não quero ir de jeito nenhum para fora, porque eu não sei falar, tá? Eu faço tudo sozinho, que ele ficou meio introvertido de ir lá para fora, tá? Ele preferiu o Corcel 2. Tanto que ele ganhou o campeonato e ganhou o Corcel 2. Eu, mais do que rapidinho, fui lá na Ford e falei, ó, o que eu preciso fazer para pegar esse pacote, tá? Daí fizeram um acordo lá, não é que eles me deram o pacote, mas ficou muito barato para mim. Eu vendi tudo que eu tinha, Fórmula Ford, uma Fiat 145 picape, aquela pequenininha, moto, veleiro, vendi tudo e fui para o festival. O meu dinheiro e fui no festival. Cheguei lá, não falava nada de inglês, nada. O Gugemin, até então, já estava correndo lá. Sim, isso é anos 80, né? Não, um pouquinho mais para frente, 82. 82. Ele morava ele e o Ayrton numa casa. O Ayrton fazia Fórmula 3 e o Gugemin fazia Fórmula Ford. Tá?
Daí ele me sincerizou lá, me levou até a equipe que eu ia andar, que era em Silverstone, me levou até Brands me deu uma mão inicial, apesar de a gente ser rival no festival. Sim. Daí o que aconteceu? Eu não falava nada em inglês, nada. Mas eu me dei bem com o mecânico, porque o mecânico percebeu que eu sabia mecânica e já tinha passado. É gozado, você vai para a Inglaterra a primeira vez, o cara acha que você é um Zé Mané, não sabe nem mudar mais. Naquela época. Só que eu já tinha 4, 5 anos de automobilismo no Brasil, já tinha andado com pneu slick, aerofólio, Super V, Diesel 3, tudo quanto é tipo de carro. Então, quando ele percebeu que eu tinha manha, o que eu fazia? Eu descia do carro, mostrava para ele o que tinha que fazer e ele ajeitava. Bom, de 200 inscritos, eu fui indo oitava de final, quarta de final, semifinal e cheguei na final. Caramba. E cheguei em nono lugar na final. E para um cara iniciante que ninguém conhecia e não falava nada de inglês, os caras acharam que eu era o segundo Ayrton, pronto, um outro Ayrton aqui da vida, né? Daí voltei pro Brasil e naquela época não tinha telex só, começando a ter fax, né? Então comecei a receber telex dessa equipe que eu corri, que era a Magic Motorsport, que na verdade era uma pessoa e 2 mecânicos, né? Não era aquela equipe que você acha que... E começou, ele falou, você tem que vir para cá, você tem que vir para cá. Falei, pô, eu não tenho dinheiro, eu vou tentar ir. E eu tinha que resolver o que eu ia fazer da minha vida, né? Daí eu juntei um dinheirinho que dava para os 3 primeiros meses, tá? Falei para ele, olha, o que eu tenho é isso. Ele falou, tá bom, vem com isso. Daí meu pai falou, ó, pelo menos em 3 meses você volta falando inglês e pronto. É um curso, vai? Quase. O Gugelmin tinha ganho Fórmula Ford, tinha passado para a Fórmula Ford 2000. O Ayrton tinha ganho o campeonato. Não, o Ayrton estava ainda na Fórmula 3, que a época que eu fui, ele estava fazendo Fórmula Ford 2000. Ele entrou na Fórmula 3, que o ano que ele ganhou Fórmula 3, eu estava lá já correndo. E comecei a correr lá. Tá? Comecei a correr na Inglaterra, uma equipe pequenininha. Van Diemen, era o mesmo carro que o Gugelmin tinha andado, que o Ayrton tinha andado. Só que eu precisava ganhar corrida, né? Sim. E a primeira eu estava chegando 15º, 14º, 13º. Daí o cara da equipe, veio um amigo meu de fora, o João Pimentel, que depois foi diretor da Ford, veio lá passear e me ajudou com a tradução, né? Daí ele falou, o cara falou que você tem que andar melhor, tem que ganhar corrida, porque senão vai acabar o dinheiro e vai acabar tudo. Eu falei, eu sei, mas está difícil, os carros são competitivos, tudo isso. Bom, daí tem Silverstone Club, que é um circuito de 3 curvas só. Sim. Tá? Uma versão mais curta. Bem curtinha, virava 40 e pouco. Última volta, eu estava em 5º, descendo a reta. Falei, bom, como que eu vou passar todo mundo? Tudo embolado, né? O que aconteceu? O primeiro fechou a tomada, porque era a última volta, a última curva, né? O cara veio pro lado de dentro, o segundo veio atrás dele, o terceiro veio atrás dele e o quarto também veio atrás dele. Falei, pô, não adianta eu ir lá que eu não vou conseguir passar. Eu vou fazer o trajeto normal e vou vir por fora e vou ver o que vai dar, né? Meteu o louco. O quarto bateu no terceiro, que bateu no segundo, que bateu no primeiro, saíram todos, eu virei e ganhei a corrida. Fora ganhando a corrida. Ganhei a corrida. Daí fez assim, ó, vum, a minha vida mudou completamente. A Reina de Javeio ofereceu um chassi de graça, um preparador de motor ofereceu um motor de graça. Daí eu fiquei trabalhando na equipe como motorista, para levar os motores, fazer revisão, tudo isso, tudo. Tinha um dinheiro suficiente para viver e foi aí que eu comecei. E continuou a carreira lá na Europa graças a isso. Daí nunca mais voltava para o Brasil no fim do ano por causa da família, mas foi sempre atrelando uma coisa na outra. Antes da gente seguir, você falou do Gugelmin, você tem notícia deles? Ele veio para o Brasil, morou em Santa Catarina um tempo e cuida das coisas da família, mas acho que voltou para Miami, volta nos Estados Unidos. Não, o Elton, para fora de Miami, e mora lá. O Gugelmin pediu para que as pessoas parassem de procurá-lo, porque ele queria realmente viver ali a vida dele mais tranquilo. Mesmo. Então ele não dá entrevistas nem nada, e a gente, claro, respeita. Mas sempre que eu tenho a chance de encontrar alguém que teve algum contato com ele, eu pergunto, porque é um cara que fez muito aí pelo automobilismo brasileiro, né, com a própria presença dele.
E então é legal a gente lembrar sempre do nome dele. Mas será que ele foi por causa do que aconteceu com a Ayrton e tal? Não sei, não com sei. ele, ou ele eu simplesmente... acho que ele... Aqui eu tô chutando, tá, gente? Se alguém ligado ao Gugelmin quiser comentar, pode comentar, porque é sempre bom a gente ter mais informações. Mas ele perdeu um filho muito cedo, né? Em 2001, com acho que 4 anos. E eu acho que ele se ressentiu muito de não ter tido essa vivência como poderia ter tido por causa dos compromissos que ele teve de corrida. E desde então ele tem sido um cara cada vez mais recluso e cada vez mais para a família, que é algo absolutamente respeitável. E então, a partir daí, por exemplo, teve um documentário recentemente com todos os pilotos brasileiros de Fórmula 1 e ele foi o único que optou por não falar. E, enfim, a gente tem de respeitar a posição de cada um, né? Agora, no teu caso, como é que entra o Ed Jordan na tua vida, hein? Essa é uma outra história. Ainda vou escrever um livro. Bom, corria de Magic Motorsport, fiz Fórmula Ford. Daí a Reynard me patrocinou, corri de Fórmula Ford 2000, onde eu fui campeão inglês e vice-campeão europeu. E o Maurício Gugelmin foi campeão europeu e vice inglês. Quer dizer, a gente teve um ano que a gente se batia muito, a gente que era competitivo, ou era ele ou era eu. Ele corria de Van Diemen e eu corria de Reynard, tá? E eu tinha todo o suporte da Reynard e da Madwick. E, logicamente, vivia em Silverstone e fazia o meu corre lá. Não tinha um padrão de vida que o Ayrton, o Gugelmin e o Chico Serra tinham em Reading, tá? Sim. Daí o que aconteceu? Acabou, fui campeão de Fórmula Ford de 2000. O que é o próximo passo? Fórmula 3. Precisava um caminhão de dinheiro. Como que eu ia correndo? Não tinha condições. Daí apareceu um suíço, com um projeto de usar o motor Saab no Fórmula 3. E a equipe ia ser patrocinada pela Saab Scania. Tá? Era um motor 4 cilindros turbo. Tá? E a Scania é sueca mesmo. Sueca. Daí a Reynard estava começando a fazer o primeiro Fórmula 3 com um chassi de fibra de carbono. E ia ser o primeiro carro com injeção eletrônica. Tá? Então não existia ninguém, era tudo mecânica. Tá? E eu tive que abraçar isso daí para mim continuar a correr. A Madwick me contratou como piloto. Eu não tinha que pagar nada durante a temporada, tá? Só tinha que desenvolver o motor e desenvolver, junto com o pessoal da Lucas, a injeção eletrônica. E no começo foi aquele problema todo. Quando chovia, o carro não andava, e foi desenvolvendo, era um motor muito pesado, tal, mas acabou que eu consegui participar do campeonato todo. Cheguei, acho que em 6º, 8º, tá? Ganhei algumas corridas na chuva, ganhei Zolder, algumas corridas atípicas eu ganhei, andava bem, fazia pole, mas não cheguei entre os 3 primeiros no campeonato. Acabou o ano, tá? Eu não ia voltar para o Brasil porque não tinha por que voltar, eu ia só passar o Natal no Brasil, fiquei na Inglaterra. Existia o campeonato mundial, que agora virou campeonato mundial de Fórmula 3, mas a corrida de Macau. Sim, tradicionalíssimo. Que convidava os 3 primeiros de cada campeonato de Fórmula 3. Os 3 o Ayrton primeiros venceu essa prova, né? Venceu. O Gugelmin também venceu, o Moreno também venceu. Eles convidavam os 3 primeiros de cada campeonato para poder participar de Macau. Tá? Os 3 primeiros do campeonato inglês, os 3 primeiros do campeonato italiano, os 3 primeiros do campeonato francês e tudo isso. Como tinha chegado em 6º e 7º, eu não tinha o porquê ir, não tinha patrocínio, não tinha nada. Fiquei na Inglaterra. Tá? E esse pessoal foi tudo para lá. Daí coincidiu da Benetton, tá? Que não era Benetton, era Toleman, com patrocínio da Benetton, fazer um teste para pilotos novos em Paul Ricard. Tá? E eu já tinha uma afinidade com o Peter Collins, que era o diretor era o diretor-chefe da Toleman na época, tá? E ele me convidou para fazer um teste. Bom, falei, pô, mais do que mais rapidinho, né? Peguei o avião, fui lá para Paul Ricard e fui lá. Cheguei lá, tinha Alessandro Nannini, que corria de Lancia. Sim. Johnny Cecotto, Gabriel Tarquini, que corria de Fórmula 3000. E que depois viria a ser campeoníssimo de turismo. E eu, que era o único de Fórmula 3. Tá?
Por quê? Porque não tinha mais ninguém no meu perfil que pudesse ser de Fórmula 3, porque estava todo mundo em Macau. Aham. E eu era o último da fila a andar. Sim. Eu falei, bom, pelo menos se eu conseguir dar 2, 3 voltas, tá mais do que bom, né? Aham. Só que, como o Theo Fabi era o piloto principal, eu não tive problema de banco, porque eu era mais ou menos o tamanho dele, a estrutura dele. Então eu andei na posição dele. O Theo Fabi saiu, deu as voltas dele lá, fez um tempo, depois foi Alessandro Nannini, foi todo mundo, e eu fui o último. Quando eu andei, eu fui 1 segundo mais rápido que todos os outros. 1 segundo a menos. Caraca. 1 segundo a menos do que o Theo Fabi. Aham. Tá? Que o próprio Theo Fábio titular do carro. Ele virou acho que 18, eu virei 19 e os outros viraram 20, tá? E os outros já tinham uma experiência de carro mais rápido. Sim. Daí eu fiquei todo contente, tal, tudo. Daí chegou a hora H, vamos pôr pneu novo e vamos ver o que vira. Falei, agora vai, né? Bom, já estava cansado, o pescoço não aguentava. A hora que pôs pneu novo, que eu fui fazer o Szinho de alta lá embaixo, eu virei o volante, a cabeça saiu para cá, saí rodando e daí estourou, daí parou o carro lá, daí eles foram lá, ligaram o carro, daí eu falei, olha, eu fisicamente não tenho condições de andar, e parei. Mas eu fui o mais rápido dos pilotos. Usados ali. E daí abriu uma porta para andar na Fórmula 1. Só que eu tinha que ser campeão ou vice-campeão de Fórmula 3. Daí voltei para a Inglaterra, a minha equipe já tinha perdido o patrocínio da Saab e tinha que o motor que mandava ver que ganhava era o Volkswagen. Tá? E a combinação era Halt e Volkswagen, né? E que foi o que o Gugelmin usou com o Dick Bennett e ganhou o campeonato. Daí o Eddie Jordan me chamou e falou, olha, eu quero ganhar o campeonato e você é o cara para ganhar. Tá? Só que tem que ser motor Halt e tem que ter motor Volkswagen, que é a combinação que vai fazer ganhar, né? Sim. Eu tinha um contato da nova moto, do Alfa Romeo, mas naquela época o Alfa Romeo já estava caindo, e tinha o Reynolds, que era, até então, eu corria por ele durante 3 anos. Eu tinha que mudar tudo. Daí o Eddie Jordan falou o seguinte, ó, faz o seguinte, você me arruma $20 mil e assina um contrato de 3 anos de management. Eu tenho 15% do que você ganhar e eu que te faço a tua carreira, te agencio na tua carreira. Falei, bom, mas é a combinação, é Halt e Volkswagen, quer dizer, não tinha que ganhar. Bom, vamos embora. Agora, como eu ia arrumar os 20 mil? Bom, pensei, o que aconteceu? Voltei para o Brasil. Naquela época, o Zico fez uma lei, porque o São Paulo tinha ganho um campeonato do mundo de futebol no Japão. Né? No Japão. E a Toyota deu um carro para cada jogador. Sim. E o Zico, não sei o que foi, não lembro muito bem, fez a lei de que quem ganhasse coisa fora do Brasil podia trazer para o Brasil sem imposto de prêmios esportivos. Sem. Isso. O Zico era, na época, ministro do esporte do Collor, né? Não lembro. Por aí. E daí o que aconteceu? Tá aí. Eu falei com ele, Jordan, vamos fazer o seguinte. Quando eu ganhar uma corrida, você me dá uma Ferrari de presente. Como assim? Eu tenho um cara investidor no Brasil que quer comprar uma Ferrari, só que ele não pode importar. Então ele você compra a Ferrari em meu nome, dá para mim de presente e eu mando para o Brasil. Daí esse empresário pagou os 20 mil, que seria o carro. Não, e ainda bem mais abaixo, né? O imposto do carro, comprou o carro e deu para o Eddie Jordan. Daí eu ganhei 5 corridas seguidas. Caraca. As 5 primeiras corridas seguidas de Fórmula 3. Tá? Falei, beleza, já tô na Fórmula 1, né? O cara comprou a Ferrari, deu a Ferrari para o Eddie Jordan, deu a Ferrari para mim, eu mandei pro Brasil como prêmio por ter ganho 5 corridas de Fórmula 3. Que doido. E fui indo, tá? Daí chegou no meio do ano, eu tava ganhando quase tudo de Fórmula 3. Tinha ganhado 5 corridas e tal, tava praticamente com o campeonato na mão. Sim. O John McDonald, não sei se você lembra, tinha uma equipe de Fórmula 3000 e precisava de piloto. Daí ele foi lá pro Bernie Eccleston e falou, olha, eu tenho um piloto muito bom, só preciso que você me banque um ano de Fórmula 3000 pro Bernie Eccleston. E voltou para mim e falou, olha, você tem que ir tal dia, tal hora, falar com o Bernie Eccleston.
Rapaz. Bom, eu tremi, né? Aham. Quem não, né? Eu tinha um Fiat 500 sem MLT, tudo acabado, quebrado e tal. Quer dizer, eu tinha que ir na surdina, não podia pegar via principal. O que eu fiz? Um dia antes, eu fiz o trajetório de Silverstone até... onde que era? Acho que era Reading. Eu não sei onde que era Brabham naquela época. Eu me esqueci onde que era. Vamos pesquisar aqui que eu já acho enquanto você... Mas eu fui até a Brabham, tá? Vi quanto fiz o caminho, vi quanto demorava, tal, tudo. Voltei e fiquei esperando o dia seguinte para ir, né? Uhum. Falei, pelo menos já sei o caminho, não vou me perder, né? Cheguei lá, fiz o caminho, cheguei lá meia hora antes dele me chamar, pegou e me chamou. Eu tremia na base. Era Chessington? Tava eu e ele só, assim, como estamos nós dois, né? Ele lá resolvendo os pepinos dele e tal, tudo. Daí eu falei, olha, o McDonald que me mandou aqui falar com o senhor, tal, tudo. Ele falou, esquece o McDonald. O negócio é o seguinte... Eu tenho um contrato igual que eu ofereci para o Piquet. Você corre 3 anos para mim, sem ganhar nada. Você tem o espaço do macacão e o espaço no capacete para pôr o teu patrocínio e você viver. E você corre 3 vezes para mim. Tem 3 anos para mim. Falei, pô, tudo bem, eu faço, eu topo. Só que você tem que ganhar o campeonato inglês de Fórmula 3. Porque senão eu não consigo te pôr na Fórmula 1. Falei, tá bom. Puta, beleza, né? Falando meio macarrônico, falando, me virando, tal, tudo. Cumprimentei, ele falou que tinha gostado de mim, tal, tudo. E fui embora. Falei, cheguei na Fórmula 1, já tô na Fórmula 1. Daí pra frente, ou eu ganhava corrida ou batia. Daí a Reynolds, tá? Como começou a desenvolver o carro, começou a se tornar uma equipe rival minha. A Halt começou a cair de rendimento. E eles subirem. A Volkswagen, a Reynolds começou a melhorar o chassi, tá? Com a equipe antiga que eu corria de Fórmula Ford, que era a Magic Motorsport, com o Andy Wallace. E você com a pressão ali de precisar do resultado. E eu era um piloto brasileiro, correndo com um patrocínio inglês, com o Eddie Jordan. E o Eddie Jordan achando que eu já estava na Fórmula 1. Daí o Eddie Jordan foi lá para a Espanha, não conseguia mais falar com ele e tal, tudo. E eu... Não tá dando mais, ou eu ganho ou bato, eu ganho ou bato, eu ganho ou bato. Daí fui para... Tava ganhando o campeonato ainda, o campeonato inglês tem algumas provas na Europa, tá? Sim, naquela época. Tinha Holanda, Zandvoort e Spa. Bom, fui para Spa. Cheguei em Spa, como sempre, tá úmido, molhado, né? E eu tava acho que com o segundo ou terceiro tempo, tá? E falava, pô, como que eu vou fazer? Daí eu escutei que o Andy Wallace de Reynolds fazia a Rouge sem tirar o pé. Que naquela época... Eu falei, é lá o meu... onde que eu tô perdendo tempo, né? Saí para andar, virando meio úmido. Cheguei lá e falei, vai ter que ser cravado. Só que a altura do carro estava muito baixa. Chegou na hora que fez aquele boom, bateu o joelho no chão, saí de traseira, bateu lá em cima, quebrou o carro no meio. Destruiu o carro. Tá? Resultado, vamos para a corrida. Arrumaram o carro correndo, eu ia largar em bagagésimo último. Meio chove, não chove, chove, não chove. Falei, põe os pneus de chuva, vamos largar com pneu de chuva. Se chover, a gente vai para frente, senão não. Secou a pista. É a lei de Murphy. Eu voltei de lá já tinha perdido a liderança do campeonato, tá? Daí comecei a ficar meio desesperado, falava com o Eddie Jordan, brigava com o Eddie Jordan, brigava com o Halt, começou a me dar um pouco de desespero, tá? Próxima prova, Zandvoort, Holanda, tá? Fomos para lá, o carro andando bem, eu liderando, sossegado na ponta, na reta oposta lá embaixo, atravessa uma família de pato. Nossa. Um montão de pato. Não deu outro. Eu era o primeiro carro da fila, peguei todos os patos. Mas voou pena, voou tudo. Chegou na reta, eu tirei o pé, que eu achei que eles iam dar bandeira vermelha, iam fazer alguma coisa. E fazia assim, e nada. Dei 2, 3 voltas e nada de bandeira vermelha. Caí para quinto, sexto. E daí eu falei, pô, eles não vão dar bandeira vermelha. Eu vi que a temperatura não esquentou e tal, tudo. Eu falei, eu vou ter que voltar, acelerar. Voltei e acabei a corrida em segundo. Mas não consegui assumir mais a ponta do campeonato. E daí para frente foi só presepada, ou batia, ou quebrava. Cheguei ao campeonato em segundo. E aí, já era. Aquele contrato lá já... Acabou o ano, liguei pro Bernie Eccleston,
eu tô precisando andar de 3 mil, não tem dinheiro, o Brasil tá com o negócio do Collor lá que prendeu tudo, não vou conseguir dinheiro no Brasil, tal, tudo. Sorry, I can't tell you. Se você foi um vencedor, eu consigo te promover, mas sendo um running up, eu não consigo. Se você precisar de alguma coisa, me procura. Daí acabou, aquele sonho caiu um pouquinho. Daí eu falei, e agora? Daí o Ed Jordan falou, olha, tem uma equipe no Japão que corre de motor Nissan. Eles estão precisando de um piloto bom, tá? Eu vou te levar para lá. Eu falei, pô, mas fazer mais um ano de Fórmula 3? Eu não quero, eu quero chegar na Fórmula 1 e tal. Não, você corre de Nissan e a gente pega umas corridas de Grupo C, na época que era o protótipo, o WEC, né? Sim. Você corre de Toyota com o Grupo C, junto com um piloto japonês, e corre de Fórmula 3. Só que você tem que ganhar o campeonato de Nissan para os caras no Japão. Eu falei, tá bom, vamos embora. Peguei, fui pro Japão, né? Primeiros 3, 4 meses lá, eu falei, puta, não é aqui que eu quero ficar. Não fala a língua, comida ruim, moro em hotel, tudo isso, tudo. Chegava lá atrás, 15º, 14º, o motor não andava e tal, tudo. Daí o chefe da equipe me chamou e falou assim, por que você não está ganhando corrida? Eu falei, porque o motor é ruim. Ele falou, ó, quem paga teu salário é a Nissan. Uhum. Quem paga teu hotel é a Nissan. Quem paga o teu carro é a Nissan. Tá? Você tem que... E você, me falaram que era o melhor piloto de Fórmula 3 da época. Por isso que a gente pegou. Se fosse tudo bom, a gente não ia te contratar. Qualquer piloto podia vir aqui e ganhar a corrida. Daí eu voltei pro Brasil, fui pra Inglaterra, sabe? Daí, de repente, caiu a ficha e falou, acho que é melhor eu voltar, pôr o rabo no meio das pernas, voltar pro Japão. E falar, olha, sabe que o motor dá para melhorar? Boa. Daí eu comecei a aprender o automobilismo fora do carro. Política. A política. Tá? Sim, sim. Então, quando quebrava alguma coisa, era parte elétrica, Uhum. ou era alguma hidráulica, ou era alguma coisa que não tinha notação, não tinha nome. Não era Nissan, Sim, não era o sim, pneu, sim. não era nada, entendeu? Uhum. Daí começou as corridas da chuva, eu andar bem. Daí eu voltava para a Inglaterra, pegava uns diferenciais meio maluco, levava para o Japão, fui desenvolvendo o carro, acabei que começou indo bem. Bom, fim do ano, os 3 para disputar o campeonato. 2 Honda e eu Nissan. E vocês de Nissan. Última corrida do ano, tá? Eu tinha que ganhar a corrida e os outros 2 chegarem atrás de mim. Última corrida do ano, Suzuka. Terra da Honda, casa da Honda. Da Mugen, que era motor Mugen. E eu tinha que ir lá treinar antes. E a pista era cara para burro, para aluguel. Sim. Daí eu falei pro chefe da equipe, olha, a gente tem que treinar antes, os caras andam direto lá. Eu tenho que treinar antes para poder ganhar, né? Senão eu não consigo ganhar. Falou, tá bom, vamos alugar a pista. Conseguiu lá um dia para alugar. Fomos lá só eu para andar. Um frio danado. Chegou lá, frio para sair para andar, só eu para andar na pista. Começou a nevar. Aí não tem como. Ficamos o dia inteiro lá, neve. Eu lembro que saí, parei na reta, os caras vieram me pegar, eu estava coberto já quase de neve. Caramba. Quer dizer, fomos lá para treinar, para acertar, não conseguimos. Acabou a corrida, cheguei em terceiro no campeonato. Os 2 Mugen ganharam e eu terceiro de Nissan. De qualquer forma, foi um período aí da tua vida também espetacular, né? Foi. Você teve essa chance de correr com esses carros esportivos e inclusive disputar 7 vezes as 24 horas de Le Mans. É isso mesmo. Que eu acho que é a maior prova do mundo, ali ao lado das 500 milhas, de Indianápolis, de Mônaco e tal. Qual que foi a edição mais especial, assim, que você fala, putz, essa daqui foi a que eu estive melhor das 24 horas? Bom, teve 2 especiais, tá? A primeira foi com a Mazda Rotativo, que ganhou o campeonato. Tá? Como os pilotos que andaram no carro principal eram ligados à Fórmula 1 e à Fórmula 3000 no Japão, tudo isso, quem fez o desenvolvimento do carro fui eu no Japão, que eu tinha um tempo mais ocioso. Então, o carro principal tinha o Johnny Herbert, o Vanka Voidler, que era um piloto alemão, e o que correu de Jordan, o belga. O belga, o Gachot? O Gachot. Tinha esses 3, tá? E eu tava no carro oficial Mazda, que era eu, o japonês que era oficial Mazda, e contrataram o Stefan Johansson, tá?
Então, no meu carro, na verdade, era o carro principal, era o carro para andar bem. Sim. E o outro era o Coelho, porque era um patrocinador particular, que era aquele laranja e verde. Começou a corrida, a gente tinha um handicap melhor por ser motor rotativo. Quando fizeram a conta do consumo, deu 1.300 centímetros cúbicos. Então a gente tinha mais gasolina do que as Mercedes, do que os Peugeots e tudo isso, tá? Então, na classificação, a gente não se classificou bem, ficou entre os 10 primeiros. Mas na corrida, a gente tinha um ritmo muito forte, tá? E não tinha, o carro era leve, não consumia freio, não consumia pneu, não consumia gasolina. Então, a gente, durante a corrida, começou a andar bem, tá? Então, a gente estava entre os 3 primeiros. Primeiro a Mercedes, tá? Do Schumacher, o Wendler, e do Wendlinger e um cara mais idade, que era da equipe oficial Mercedes, que era da Mercedes, tá? E tava o Raul em segundo, Raul com o Jaguar, tá? E a gente em terceiro e quarto, o laranja e verde em terceiro e eu em quarto com o oficial Mazda. Durante a noite, o meu carro quebrou um semi-eixo, uma cinética, tá? E a gente perdeu meia hora para trocar esse semi-eixo. Daí caímos de quarto para sexto, tá? O outro carro passou, o Jaguar deve ter tido algum problema, tudo. O outro carro passou para segundo, o laranja e verde. Quando faltava 2 horas para acabar as 24 horas, que a Mercedes estava liderando com 2, 3 voltas na frente, a bomba d'água da Mercedes era correia, uma correiazinha, tá? Quando ele entrou na reta dos boxes, já tinha passado a entrada do box, essa correia quebrou na Mercedes. Até ela dar a volta inteirinha para vir para o box, o motor sobreaqueceu. Tá? Daí a Mazda passou para a ponta, e chegou primeiro o Mazda, segundo o Raul, e terceiro a Mercedes. E eu cheguei em sexto. Caramba. Você vê por detalhe. Isso foi Mazda, tá? O ano seguinte, tá? O Bernie Ecclestone fez uma política que ele precisava levar as montadoras para a Fórmula 1. Então, eles padronizaram todos os motores. Fórmula 1 e Grupo C era um motor 3.5 aspirado. Sim. Para que isso? Para as fábricas fazerem um motor do Grupo C e ir para a Fórmula 1, tá? Então, algumas montadoras foram para a Fórmula 1. Sim. Foi a Mercedes, a Peugeot também foi, a Yamaha foi, a Toyota foi e a Nissan foi para os Estados Unidos, se eu não me engano. E a Mazda não tinha motor aspirado, só tinha um motor rotativo, que era aquele que eu corria. Então, para a Mazda continuar no game, o que ela teve que fazer? Aquele ano a Yamaha parou de correr Fórmula 1 com o time do Aguri. A Mazda comprou os 10 motores Yamaha V10 da Yamaha e pôs a tampa de válvula escrito Mazda. E o Hart, que fazia aqueles motores da Toleman, começou a fazer a manutenção desses motores. A Jaguar parou com o Raul, parou de correr. A Mazda foi lá, comprou os chassis deles, tá? E pôs o chassis, que era Jaguar, com motor Yamaha, que virou Mazda. E daí a gente fez o último ano de Grupo C, que depois virou outro campeonato. Daí a gente foi para Le Mans. De novo, eu estava no carro oficial da Mazda e tinha o laranja e verde do outro pessoal. Só que eu fui inscrito nos 2 carros. Eu era o único piloto que estava inscrito nos 2 carros, no deles e no oficial. Tá? Só que o meu carro, para a gente ganhar velocidade, a gente jogou o aerofólio lá embaixo. Tanto que você olha ele de frente, parecia que não tinha aerofólio traseiro. Dava 370 por hora na reta, só que na corrida, na noite, não tinha tanta pressão aerodinâmica no infield. Tá? Então eu estava em sexto com esse carro e o outro carro estava em quarto. E durante a noite o Gachot estava lento. Daí o chefe da equipe da Mazda foi lá e substituiu, tirou o Gachot e me colocou no carro. Ele estava em quarto, ele queria que pelo menos chegasse em terceiro. Só que ele não conseguiu chegar em terceiro. Só que o que foi um prazeroso para mim? Que eu cheguei em quarto de um carro, sexto no outro, e das 24 horas eu guiei 12,
Seria em 2 carros. Impressionante, impressionante. Foi para mim o ápice da minha carreira. E se você considerar que é uma corrida que jamais foi vencida por um piloto brasileiro, então, assim, cresce a importância desses resultados, né? De você ter andado tão bem lá nessas 2 edições que você citou e na 7 que fez, por que não? Acho que foi muito bacana mesmo para o nosso automobilismo, né? Agora, eu acho que a gente deixou de citar um detalhe que eu acho que é legal falar também, que, se eu não me engano, você teve também uma oportunidade no carro da Brabham de Fórmula 1, não foi? Não era bem, eu achava que era Brabham. Teve dois detalhes, tá? Que pouca gente sabe. Como eu vinha para o Brasil só para passar Natal e Ano Novo, a minha residência era na Inglaterra e as minhas coisas aconteciam na Inglaterra, não tinha patrocinador brasileiro, não tinha por que ficar no Brasil. Eu fui para a Inglaterra em janeiro, antes da temporada. E a Benetton, daí, que era a Toleman, comprou a Benetton comprou a Toleman e virou Benetton. Tá? Tinha que fazer o shaking down de um carro. Que vinha para o Brasil. E já estava todo mundo aqui no Brasil. Então eu era o único piloto que estava na Inglaterra, em Silverstone. Eles me chamaram para fazer o shakedown no carro zero, que eu fiz em Silverstone. Acertar o carro, pressão disso, para embarcar e vir para o Brasil. Tá? Então foi a minha segunda oportunidade de andar de Fórmula 1. Um shakedown nesse Benetton. Mas daí eu andei como Benetton, tá? E como piloto de teste mesmo. Tá? Daí nesse mesmo ano, em julho, tá? O Gerhard Berger, que corria de Toleman, de Benetton na época, assinou com a Ferrari. Tá? E a Toleman, que perdeu o motor Hart, já era Benetton BMW, tá? Tinha o Gerhard como piloto. Daí chegou em agosto, o Berger assinou o contrato com a Ferrari. Só que ele não podia assinar porque ele tinha contrato com a Benetton até o fim do ano. Daí queriam penalizar ele. Falou, não, agora você não vai mais correr. Vai ficar fora. E quem vai fazer as próximas corridas é o Maurício, seria eu. Falei, pronto, cheguei. Tá? Era Brands Hatch a corrida, tá? Eu tava lá tudo pronto, tudo eufórico, agora eu vou. Como a BMW é austríaca e ela que colocou o Berger em contato com a Toleman, a BMW falou, não, ele vai continuar até o fim do ano, depois ele vai para a Ferrari. Pressionou a Benetton a manter o cara até o fim do ano. E aí, mais uma vez, a chance escapou de chegar lá na Fórmula 1. Mas, independentemente disso, que baita história aí, né, nessa perseguição desse sonho. E me diz uma coisa, Maurício, hoje no Brasil, eu acho que você ajuda outras pessoas a realizar sonho, né? De se tornar piloto. Como é que é o seu trabalho hoje? Pelo menos já fez isso, né? Já trabalhou com isso. Como é que tem sido o seu trabalho nos últimos anos aqui? Bom, eu trabalho de coach, tá? E hoje eu faço assessoria automobilística, seja técnica esportiva, ou comércio de carro, ou, em geral, manutenção e tudo isso. Então, tem meu filho que está começando a correr agora, que eu tenho incentivado ele dentro de Fórmula Ford de 600. Lá, e tem o meu outro filho que está lá fora que trabalha com a Fórmula E, tá? Eu sou de 2 casamentos. Então, o que eu tenho feito? Coach, comecei a trabalhar na Porsche Clube como instrutor quando fundou o clube, isso há 25 anos atrás. Eu sou mais velho do Porsche Clube, tá? Estou há 25 anos como instrutor do Porsche Clube. Não é o Porsche Cup, é o Porsche Clube. Foi a Porsche Cup nasceu de dentro do clube. Muita gente para lá também. Mas... A Cup nasceu de dentro do clube, tá? Então tem muitos pilotos do clube que viram Cup e fazem o campeonato de Fórmula Cup. Trabalhei na Cup também como coach, tá? Hoje trabalho junto com a Mercedes como piloto consultor, quer dizer, quando tem as corridas de Mercedes, eu estou lá na torre para falar, não, foi proposital, não foi, dou minha versão como piloto, quando acontece algum impasse junto com os comissários desportivos. Mais ou menos que nem o Felipe fazia para a Fórmula 1. Tá? E tem uns Audis de aluguel, de DTCC, aqueles antigos que faziam, que a gente dá escola com 2 bancos, tá? Faz uma escola personalizada, que não é
um grupo de pessoas, especialmente para uma pessoa um dia inteiro. Uhum. Tá? E vivo em torno do automobilismo, né? Estou mexendo em automobilismo. Às vezes faço uma corrida longa. O Henry Visconde me convidou uma vez para correr de M3 longa. Eu entrei, primeira vez que sentei no carro foi no meio da corrida, à noite. Não consegui, não treinei, não fez nada, caí de paraquedas lá e fui, tá? E vou me virando. Vou mexendo com corrida, o dia a dia é corrida. E você tá com quantos anos? 65. 65. E quando vai pra pista, sente que já pesou ou não? Mesma coisa ainda, o espírito ainda é o mesmo? Porque a gente vê o Rubinho com 50, é bem menos, né? Mas tá lá... O espírito é o mesmo, só tem um problema que eu percebi hoje. A visão... Tá? Sim, não é tão rápida como era antigamente. Quando você vê alguma coisa para tomar uma decisão, não é tão rápida como antigamente. E eu engordei 30 quilos, que é que isso pesa demais. Tá? Eu teria que voltar aos 30 quilos a menos e a visão não tem jeito. É da idade, o reflexo, tudo é da idade. Eu sou um piloto mais, como se fala, mais técnico e mais... experiente do que rápido. Aquela rapidez, infelizmente um dia eu fiz um tiratermo com meu filho, ele é o segundo mais rápido que eu. Pronto, não tem jeito. É isso, por isso que a própria FIA, né, quando ela categoriza os pilotos, não importa se é o Max Verstappen, se ele tem 65 anos de idade, ele é bronze. Então, assim, isso é muito legal também, porque ela entende que realmente vai chegando um momento que você vai perdendo essa eficácia, né, de... não é tão acurado, né? A questão que você falou das reações e tal. Mas legal te ver na pista ainda, legal te ver interessado em mostrar seu trabalho também. Fiquei muito feliz de ter essa oportunidade aqui de conversar contigo. Obrigado mesmo. Corria, 15 dias atrás eu corri na corrida do Thiago, 2 horas de Velocitar, junto com o administrador da pista. Thiago Pereira e o Marcelo Chan. Marcelo Chan esteve aqui com a gente também, falando aqui com a gente. Então, eu tava lá de bobeira, tudo. Ele teve uma corrida de 1.4. Em seguida, tinha a corrida de 2 horas. Ele falou, não, você vai. Eu falei, mas como? Vai, põe a roupa lá, vai. Boa. Eu fui, foi um prazer muito grande. Acabamos chegando em quinto. Que legal. Obrigado mesmo, Maurício. Valeu, espero que você volte mais vezes ainda, porque eu sei que tem muita história para contar. Tem. É um prazer enorme poder falar e tudo, essa parte da minha vida. Vou ver se um dia eu consigo escrever um livro, nem que seja um almanaque pequenininho, mas vamos ver se a gente faz alguma coisa. Que tem bastante coisa dos bastidores, tá? Eu sou um dos pilotos que não cheguei à Fórmula 1, mas eu que andei mais em carros diversos do que todo mundo. Um dos que chegou mais perto também, sem dúvida alguma. Obrigado. Bom, pessoal, a gente teve aqui a companhia do Maurício Sala, então se você gostou, deixe o seu like, se você gostou, compartilhe esse vídeo e principalmente participe nos comentários, trazendo aí as suas informações, suas perguntas, eu repasso também para o Maurício, tá bom? E não deixe de se inscrever, hein? Temos a meta de 50 mil inscritos e você é fundamental nessa caminhada para que a gente continue trazendo grandes convidados aqui no programa, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau.